que a gente vai fazer hoje é prosseguir no tratamento de ondas. Na aula passada, a gente viu a equação de ondas, tratamento geral, mostramos como a equação de ondas é útil para obter em determinados sistemas. A gente consegue mostrar que ondas são uma solução para a dinâmica desses sistemas, e se a gente consegue mostrar que a dinâmica satisfaz uma equação de ondas, a gente consegue mostrar, a gente ganha de brinde a velocidade de propagação das ondas. Tá? Então, com isso, na aula passada, a gente conseguiu mostrar d2y dx2 menos 1 sobre v ao quadrado d2y dt2 igual a zero. A gente obteve que para a equação de ondas na corda, nós obtivemos v igual a raiz de t sobre μ. A gente mostrou qual que era a solução geral dessa equação, e tem uma questão que evidentemente é importante. Se y1 de x e t e y2 de x e t são soluções, vale o chamado princípio de superposição, que qualquer combinação a y1 mais b y2 igual a y também é solução. E isso é muito fácil de mostrar pela linearidade da equação. Né? Se a gente substituir nesse termo aqui, a segunda derivada parcial em relação a x vai ser igual, de uma soma, vai ser a soma das derivadas parciais. Mesma coisa para y, daí a gente chega imediatamente que qualquer combinação linear de duas soluções é solução. Tá? Bom, isso aqui é responsável, esse princípio de superposição é responsável por uma das principais características de ondas, ou seja, a possibilidade de exibir interferência. Quando a gente quer saber se um determinado sinal corresponde a uma onda, uma assinatura disso é justamente a capacidade de exibir interferência. Tá? Eu tenho aqui um exemplo, né, de interferência. Tá aqui duas ondas que viajam em sentidos opostos, elas se encontram numa determinada posição e, como vocês podem ver, né, elas se cruzam. No momento em que elas se cruzam, as amplitudes são reforçadas. É claro que não apenas esse reforço das amplitudes é possível, né, elas podem se cancelar. Então, se a gente olha o nosso sistema aqui para observar ondas, eu excito um pulso aqui, ele se propaga de uma extremidade à outra. Eu posso excitar o pulso viajando no sentido oposto. Ele também se propaga de uma extremidade à outra. Se eu pegar agora o sistema e excitar ao mesmo tempo dos dois lados, vocês veem que quando eles se encontram, eles se reforçam. Então, novamente, né? Se eu excitar ao mesmo tempo, quando eles se encontram, claramente eles se reforçam. Tá? Eu posso fazer o contrário. Ao invés de excitar um reforço, eu posso excitar pulsos que viajam em sentidos opostos. Vocês reparam que quando eles se encontram no meio, a excitação no meio é menor, né? Tá? Idealmente, né, a excitação seria tal que quando os pulsos se encontram, a gente vê essencialmente a ausência de excitação. Tá? Ou seja, né, eu posso ter interferência construtiva, as ondas se reforçam, ou interferência destrutiva, as ondas se aniquilam.
Bom, eu insisto com vocês que essas propriedades são propriedades que ocorrem para qualquer tipo de onda. No entanto, tem ondas que são de particular interesse, que a gente começou a tratar na aula passada, que correspondem a um exemplo específico, que são as ondas harmônicas. Bom, a gente vai lembrar aqui, eu vou refrescar um pouco a memória de vocês em relação às ondas harmônicas que a gente tratou na aula passada. Tá? Então, um exemplo de onda harmônica vai ser um y de x e t igual a um certo a cosseno de kx menos ômega t mais delta. Toda onda tem essa forma? Sim ou não, gente? Não. Eu insisto nisso com vocês porque muitos de vocês têm a tendência de dizer, eu estou lidando com uma onda, então tem que ter essa forma aqui. Não, não é verdade. Bom, isso é um exemplo específico, é um caso particular. Bom, nesse exemplo específico, aqui correspondem as grandezas que aparecem aqui. Bom, primeiro, A é evidentemente a amplitude. Se eu estiver tratando de uma onda numa corda, o que esse valor A indica é o máximo deslocamento de qualquer ponto da corda em relação à posição y igual a zero. Se eu fixar uma posição x0, quanto é que vale y de x0 em função do tempo? Posso escrever isso como A cosseno de ômega t mais φ0. Vocês estão de acordo com isso? Posso escrever isso, né? Porque x0 é uma constante, então k vezes x0 é uma constante, k vezes x0 mais delta é uma constante, como o cosseno é par, né, eu posso escrever que cosseno de kx0 mais delta menos ômega t é igual ao cosseno de ômega t menos kx0 menos delta. Esse menos kx0 menos delta é o meu φ0. É uma constante, é uma fase constante. Ora, o que representa esse movimento de y de x0 para qualquer instante de tempo? É um movimento harmônico simples de frequência angular ômega, né? Então isso quer dizer que para uma onda harmônica, a gente chama a onda de onda harmônica justamente porque em qualquer ponto da corda o movimento é um movimento harmônico simples. Então, MHS com frequência angular ômega. Se a frequência angular é ômega, isso implica que existe um período tal igual a 2π sobre ômega. É o período. Tá bom. E se a gente fizer a mesma coisa, ao invés de fixar uma posição x0, a gente fixar um instante de tempo t0. Qual é a expressão? Y de x t0 a cosseno de kx menos ômega t0 mais delta ou a cosseno de kx mais delta zero. Qual é a cara disso aqui? O que isso representa? Se a gente está pensando em ondas numa corda, isso representa a forma da corda num dado instante de tempo, né? Não é isso? Então, isso indica que num dado de instante de tempo t, a forma da corda é algo assim, né? E o que a gente pode identificar para essa forma
de corda claramente é algo, né? Então isso aqui é x, isso aqui é y de x t0, certo? O que a gente pode identificar nessa forma de corda? Bom, obviamente, isso aqui é menos A, isso aqui é A, e a gente pode identificar que a gente tem uma forma que se repete periodicamente, né? Qual é o período, qual é o padrão que a gente observa aqui? Ora, essa distância aqui é sempre a mesma. Quanto vale essa distância? O que a gente pode dizer sobre essa distância? Essa distância, né, corresponde à distância em que a gente anda, né, um ΔX, tal que a expressão, tal que o argumento do cosseno varia por um múltiplo de 2π. Né? No caso, entre um e outro, né, como tem uma única vez que a função assume todos os valores possíveis, então eles diferem por 2π precisamente. K vezes ΔX vai ser igual a 2π. Então, ΔX vai ser 2π dividido por K. Então, isso aqui vale 2π sobre K. Esse 2π sobre K é um período espacial, né? Esse período espacial a gente chama de comprimento de onda. Então, o que representa o comprimento de onda? Representa a distância entre dois máximos, ou, em geral, dois pontos, né, correspondendo à repetição da função. Tá? Exatamente a mesma coisa que a gente define no caso temporal, né, só que agora a gente está falando da dependência espacial. Bom, nessa expressão aqui, para um instante de t subsequente, o que vai acontecer com essa forma da corda? Se eu quisesse falar um instante t0 mais um ΔT positivo, o que eu poderia dizer sobre a forma da corda no instante t0 mais ΔT? Nada? O que acontece com essa forma no instante t0 mais ΔT? Isso. Coloca em palavras. Se desloca, né, da esquerda para a direita, porque essa é uma onda, é uma função f de x menos vt, portanto se desloca da esquerda para a direita, ou se quiser, no sentido positivo do eixo x. Então, se eu quiser num instante posterior, né, eu vou ter algo assim. Então isso aqui é y de x t0 mais ΔT. Tá? A onda está se deslocando neste sentido com uma velocidade v. Ora, se ela se desloca nesse sentido com uma velocidade v, a gente pode se perguntar quanto tempo leva para que esse ponto chegue nessa posição. O que a gente pode dizer sobre o deslocamento daqui até aqui? A onda se desloca com velocidade v, né? Então, o tempo tal vai ser a distância dividido pela velocidade, não é isso? Então, a distância, a gente já sabe, a distância é isso, vale lambda dividido por v, portanto, lambda é igual a v vezes tal. Ora, o comprimento de onda corresponde exatamente à distância percorrida pela onda num período. Num período temporal. Dito de outra forma, a velocidade v relaciona, né, nos dá a razão entre a periodicidade espacial e a periodicidade temporal da onda harmônica. Essa expressão é geral? Isso vale para qualquer tipo de onda? Não, né? Só vale para a onda harmônica.
ondas que não sejam harmônicas, a gente não pode expressar isso, porque a gente não pode nem falar do que é um período, do que é um comprimento de onda. Pode até ser que a gente tenha ondas mais complicadas, que sejam periódicas, que não sejam harmônicas, para as quais a gente vai poder estabelecer uma relação desse tipo. Tá? Mas isso está além do que a gente mostrou até aqui. Tá? Ok.